Longa Noite foi um dos períodos mais aterrorizantes da história do mundo do Gelo e Fogo. Quando os primeiros homens estabeleceram seus reinos em Westeros, nada os incomodava a não ser suas próprias disputas, até que a Longa Noite chegou. O mundo caiu em escuridão e frio, um inverno que durou uma geração inteira. Crianças nasceram, cresceram e morreram na Longa Noite. A escassez de recursos durante esse período era tanta que relatos nos contam que pessoas mais velhas, quando viam seu fim se aproximar, decidiam que os recursos deveriam ficar com os mais novos. Então, se dirigiam às florestas e lá ficavam até o seu fim as alcançar, seja pelo frio, pela fome ou pela lâmina dos vagantes brancos. Os vagantes brancos são seres que vêm do extremo norte, de um lugar chamado Terras de Sempre Inverno. Podem ser chamados de vagantes brancos, sombras brancas, sombras frias, deuses frios ou simplesmente de outros. Até hoje, um questionamento vaga pelo imaginário das pessoas. Os vagantes trazem o frio ou o frio traz os vagantes? São criaturas descritas da seguinte forma no primeiro livro das Crônicas: altos, descarnados, duros como ossos velhos, com uma carne pálida como leite, possuindo olhos azuis, mais profundos e mais azuis do que quaisquer olhos humanos, de um azul que queimava como gelo. Eles usam uma armadura brilhante que muda de cor a cada passo, como se refletisse o ambiente à sua volta e camuflasse o vagante. Andam com leveza pela neve e não deixam pegadas para marcar sua passagem. Aparentam ser habilidosos espadachins, empunhando finas espadas de cristal que dizem ser tão frias que despedaçam qualquer objeto que tocam, incluindo as espadas de aço usadas pela Patrulha da Noite. Essas criaturas se comunicam de um idioma chamado Scroff, que consiste em sons de gelo se quebrando, o que se assemelha com o idioma dos Filhos da Floresta, que se comunicavam com sons da natureza. As lendas contam que esses seres montam animais revividos, assim como escravizam humanos também revividos. O estado do corpo dessas criaturas ressuscitadas vai depender de como o corpo estava quando foi encontrado pelos vagantes. Essas criaturas aparentemente são atraídas pelo calor do sangue e provavelmente mantêm um pouco da sua memória de quando era um ser vivo. Isso porque no primeiro livro, quando o corpo de um patrulheiro chamado Ottor é encontrado para lá da muralha e levado para Castelo Black, ele se levanta na noite para atacar o Lorde Comandante e sabia exatamente onde ir para fazer isso. Antes de continuar, é preciso explicar a diferença entre vagante branco e criatura, ou melhor, entre White Walker e Whites. Os vagantes brancos são criaturas transformadas por outro vagante, e os Whites são mortos revividos por um vagante, mas não transformados. Imagine os Whites como se fossem zumbis. Aparentemente, a população de vagantes cresce graças a sacrifícios. No segundo livro das Crônicas, nós conhecemos uma personagem chamada Goiva, ou no original em inglês, Gilly. A Patrulha da Noite chega na casa do selvagem Craster e Jon nota que não tem nenhum homem além do próprio Craster ali, somente ele e suas esposas/filhas. Goiva conta para Jon que está grávida e quer que a patrulha leve ela junto com eles na volta para a muralha, pois ela acreditava que da sua gravidez iria nascer um menino. E ali, os meninos eram sacrificados aos deuses frios. Em algum momento da história, os vagantes são citados como filhos do Craster, e é daí que surge a teoria que os meninos se tornam vagantes e Craster sacrifica eles para os outros em troca de paz, para que os outros não incomodem ele e suas esposas. Os vagantes possuem poucas fraquezas conhecidas. Uma delas é a obsidiana, ou vidro de dragão. Outra é o aço valeriano, que também pode ser chamado de aço de dragão. E o Mance Rayder, chamado de Rei para lá da muralha, acredita que runas mágicas entalhadas na muralha impedem que os outros atravessem para o sul. Por estarem mortas, as criaturas não sentem dor e continuam a lutar independente de seus machucados. Embora o desmembramento total possa pará-las, seus membros e órgãos continuarão a se mexer, apesar de separados do corpo. Quando uma criatura é destruída, o azul dos seus olhos desaparece. São altamente inflamáveis, sendo rapidamente consumidas ao entrar em contato com o fogo. Não se sabe se as criaturas podem atravessar a muralha sozinhas, embora cadáveres trazidos através da muralha aparentemente ainda possam ser reanimados. Outro ponto a ser esclarecido diz respeito à figura do Rei da Noite.
Na série de Game of Thrones, ele é aquele ser que comanda todo o exército dos mortos, um vagante superior. Mas nos livros não é assim. Nos livros existe um Rei da Noite, mas é um pouco diferente. De acordo com a lenda, o Rei da Noite viveu durante a Era dos Heróis, não muito depois da muralha ser construída. Ele era um guerreiro destemido que foi nomeado como 13º Senhor Comandante da Patrulha da Noite. Mais tarde, ele se apaixonou por uma mulher que tinha a pele mais branca que a lua e olhos tão azuis quanto o céu. Ele a perseguiu e a amou, apesar da sua pele ser fria como gelo. E quando ele entregou a ela sua semente, também entregou sua alma. O Rei da Noite levou sua amada para a fortaleza de Forte Noite, e após a sua união profana, ele se declarou rei e ela sua rainha. Então governou Forte Noite como se fosse seu castelo particular por 13 anos. Durante o seu reinado, o Rei da Noite cometeu atrocidades que ficaram conhecidas por séculos no norte através de contos. Mas ele foi derrotado quando Brandon, o transgressor, rei do norte, e Joramun, o rei para lá da muralha, uniram forças e o derrotaram, libertando assim a patrulha da sua opressão. Mais tarde, foi descoberto que o Rei da Noite fazia sacrifícios para os vagantes. A maioria dos relatos históricos escritos dele foram destruídos e seu próprio nome foi proibido de ser mencionado e caiu no esquecimento. É provável que logo após estes eventos, os Lordes do Norte tenham exigido para a Patrulha da Noite que não construíssem muros nas suas fortalezas, para que elas pudessem ser acessíveis pelo sul. A única muralha que devia ter nos castelos é a muralha erguida por Brandon o Construtor. Mas a Longa Noite, como foi contada até agora, é só a versão contada em Westeros. Em Nietzsche é contada outra história. O Imperador de Opala foi o sétimo deus imperador do império criado pelo Deus na Terra, filho da donzela feita de luz e do Leão da Noite. Sua filha, a Imperatriz de Ametista, o sucedeu quando ele morreu, porém seu filho mais novo a assassinou, passando a se chamar de Imperador da Pedra de Sangue. Ele deixou os deuses de Iti e passou a cultuar uma pedra negra que caíra dos céus. Ele tomou uma mulher tigrada como esposa e que se banqueteava com carne humana, além de praticar necromancia e escravizar seu próprio povo. Atormentada com a traição, a donzela feita de luz deu as costas ao mundo, e o Leão da Noite veio ao mundo com toda a sua fúria para punir os homens de seus pecados. O desastre só foi revertido graças aos feitos de uma mulher com rabo de macaco. É uma lenda muito vaga, não temos muito sobre It nas crônicas, enfim. No norte se fala sobre o último herói, um homem que saiu acompanhado de vários amigos em busca da ajuda dos Filhos da Floresta para derrotar os vagantes. Durante o caminho ele perdeu tudo: amigos, cavalo, seu cachorro, mas ele enfim encontrou os Filhos da Floresta, e com a magia deles ele marchou contra a escuridão. A Patrulha da Noite foi então formada, e eles venceram a Batalha pela Aurora. A vitória encerrou a escuridão de um inverno que durou uma geração, e forçou os vagantes a recuarem para as terras de Sempre Inverno. O destino final do último herói é desconhecido. Mas a lenda mais famosa a respeito de Longa Noite e heróis é a lenda do Azor Ahai. Azor Ahai precisava forjar uma espada heróica, então trabalhou por 30 dias e noites nas fogueiras sagradas de um templo até completá-la. No entanto, ao tentar temperá-la na água, a espada quebrou. Ele não desistiu e recomeçou. Dessa vez, trabalhou por 50 dias e noites e tentou temperar a espada, cravando ela no coração de um leão. Mas o aço novamente se partiu. Na terceira tentativa, sabendo o que precisava fazer, Azor Ahai trabalhou 100 dias e noites até a espada estar pronta. Dessa vez, ele chamou sua esposa, Nissa Nissa, e pediu que ela expusesse o peito. Ao cravar a espada em seu coração, a alma dela fundiu-se com o aço, criando a Luminífera, a espada vermelha dos heróis. Daí em diante, Luminífera estava sempre quente ao toque. Mesmo com a Luminífera, Azor Ahai não lutou sozinho, liderou homens virtuosos em batalha, para que a escuridão fosse derrotada. O Jade Compendium, que é um livro que compila várias histórias de Essos, menciona que ao cravar a lâmina em um monstro, a criatura explodia em chamas. De acordo com a profecia dos livros antigos de Ashai, Azor Ahai irá renascer como o príncipe prometido para desafiar os vagantes. Isso ocorrerá depois de um longo verão, quando a escuridão e o frio maligno descerem sobre o mundo novamente. A profecia diz o seguinte: haverá um dia, depois de um longo verão, quando a estrela sangrar e o sopro frio da escuridão cair sobre o mundo. Nessa hora,
O guerreiro irá tirar do fogo uma espada em chamas, e essa espada será luminífera, a espada vermelha dos heróis, e quem a empunhar será Azor Ahai, e a escuridão fugirá diante dele.